Em 2013, o reitor Volmir Amado foi nomeado pelo Papa Francisco para ficar à frente da PUC Goiás por mais 4 anos. A carreira administrativa do professor Volmir começou bem antes, quando a PUC ainda era conhecida como católica. Nós vamos ver agora um pouco dessa história. Reitor, são 11 anos aqui à frente da reitoria. Qual foi o crescimento da universidade nesse período? A universidade passou por uma transformação muito grande nestes 11 anos. Porque muita coisa mudou. Mudou o estado de Goiás, o Brasil, o mundo passou por grandes transformações. Também houve um avanço vertiginoso da ciência, a emergência de novas tecnologias. Isso, claro, que impacta muito na educação. E também a conjuntura educacional no país e aqui na região centro-oeste passou por grandes mudanças. E claro que a universidade tinha que acompanhar isto. Talvez mais do que acompanhar a mudança, ela protagonizar, antever, como que visualizar cenários, ter uma visão de futuro. Então, em razão disso, ela caminhou enormemente na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, as múltiplas e inusitadas, originais iniciativas que foi tomando na área acadêmica, a infraestrutura totalmente transformada. Quem olha as áreas da universidade, os prédios de 10, 11 anos atrás e hoje, quase que não reconhece ser a mesma universidade do passado, porque realmente, mesmo no aspecto externo, físico, houve uma transformação muito grande. Sobretudo, houve uma mudança interna, organizacional, muito decisiva, que ainda está em andamento. Próximo ano nós temos a reorganização em torno de grandes escolas, de áreas de conhecimento. Então, de modo que essa caminhada, essa mudança e adequação a novos tempos ainda vai ser uma marca de futuro também importante. E creio que talvez o aspecto simbólico mais forte para a universidade é a mudança de seu nome. É uma universidade que passou por 3 denominações. A primeira, na fundação, até o ano de 1959 a 1971, ela se chamava Universidade de Goiás. Depois de 71 para frente, até 2009, era UCG, Universidade Católica de Goiás. E de 2009 para cá, se tornou PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O fato de se tornar PUC não é só um prestígio, isso também, mas ele demarca um tipo de impostação na região, no país e no mundo que alçam esta universidade a um outro estágio, a outro nível histórico, com obrigações maiores, com cobranças maiores, com expectativas maiores que surgem quando se cria uma PUC. Então eu vejo que esse é um legado também de minha parte, de todos os que integraram a gestão ao longo desses anos, que nós vamos deixar para gerações seguintes, talvez para os séculos seguintes, se Deus permitir, com este nome, porque é o topo de onde uma universidade católica almeja e que possa atingir. O senhor citou essa mudança para a PUC, né? Como que foram os anos de preparação para ela se tornar PUC? Nós tivemos pelo menos uns 6, 7 anos de preparação. No início teve uma visita do Núncio Apostólico, portanto representante do Papa aqui no Brasil, e que veio fazer uma visita em 2004 à universidade. Logo na ocasião nós entregamos um pedido com uma amostragem global do que era a universidade. Ele encaminhou aos órgãos competentes em Roma e sobretudo ao que é equivalente aqui ao Ministério da Educação, lá chama Congregação para a Educação Católica no Mundo. E apresentou a nossa proposta, e aquilo tudo é muito demorado, até que esses anos, se for comparar a outros, foram breves. Depois solicitaram mais documentos, depois solicitaram uma amostragem fotográfica da universidade, depois pediram uma filmagem que fizemos toda ela dublada também em italiano para facilitar
aos consultores que acompanham as universidades aqui na América Latina, também para terem mais acesso, compreenderem mais rapidamente, não gastarem a demora com a tradução do idioma. E, por fim, nós tivemos uma autorização inicial para ser de direito pontifício. E, imediatamente, o Papa, então, depois do reconhecimento de direito pontifício, também deu o título de pontifícia. Então, foi um processo realmente bastante demorado, envolveu uma equipe de trabalho que teve uma ação continuada ao longo de anos, implicou algumas visitas a Roma para explicações, demandas que nos colocavam. Sobretudo a presença de Dom Washington foi muito decisiva, porque às vezes tinha que se deslocar nessas viagens longas e com a exclusividade deste tema, e afinal chegamos então ao reconhecimento. É claro que precisou também de indicadores de qualidade e também de exigências de internacionalização. Uma PUC sempre tem que ter uma certa atuação internacional. E nós temos isso ainda incipiente. Nós éramos considerados o sertão, o interior do país. E nós tínhamos que explicar isto também ao Vaticano, porque nós estávamos neste estágio em que nos encontramos de internacionalização. É porque, a rigor, é dos últimos 15, 20 anos para cá, que também o Estado, a região, seja do ponto de vista agrícola, comercial, cultural, científico, educacional, começa a se abrir mais a outros países e a se internacionalizar. E também para a universidade aumenta evidentemente a mobilidade, não só de professores que se capacitam em outros países, mas de gente que vem estudar na universidade. Então nós já tínhamos estudantes de 16 países que aqui estavam, e convênios, projetos com várias universidades, o que não a colocava num patamar pleno de internacionalização, mas no início de caminho, numa disposição, numa tendência muito acentuada, numa opção estratégica da instituição. E claro que, compreendido isto, porque não é fácil também de compreender desde fora o que é peculiaridade de um país que não é uniforme, que tem estágios diversos e regiões diversas. Então, o que se podia pedir aqui para o Centro-Oeste e para uma instituição, uma universidade aqui situada. Isso pesou um pouco, mas foi compreendido devidamente. Enfim, nós chegamos a esse reconhecimento. Esse ano que acabou o primeiro ano de mandato como pontifício, né? Como que foi esse mandato, o crescimento da universidade ao mundo, né, já que é a internacionalização, e também interno? Nós tivemos então de 2009 a 2013 o mandato pontifício. Então, a rigor, também do ponto de vista administrativo, é o primeiro mandato. Outra coisa era eu que pessoalmente estava desde mandatos anteriores na universidade, mas é um modo, do ponto de vista jurídico, legal, muito diverso, muito diferente. A portaria do reitor, antes de 2009, ela era de âmbito local. De 2009 para cá, é o Vaticano quem expede a portaria de nomeação do reitor de uma PUC. Então, encerramos este quadriênio de mandato pontifício e iniciamos o segundo mandato pontifício agora. Então, eu sinto assim, foram muitas as realizações, muitas nesses últimos 4 anos. Simultaneamente, as exigências são maiores. Eu percebo que a comunidade é mais exigente. Ela espera mais de uma PUC. Ela quer avançar mais. E é por isso que eu creio que tivemos marcas importantes de avanço, sobretudo nos aspectos qualitativos da universidade. Também há pontos importantes do ponto de vista da quantidade, que são importantes. Nós tínhamos, por exemplo, 4 anos atrás, na graduação em torno de 20, 21 mil alunos. Hoje, esperamos fechar no final deste ano, com as matrículas de 2014,
para mais de 25 mil alunos aqui na universidade. Então, a gente vê que também é uma universidade que começa a ser ainda mais procurada. E não só por gente da região, de todos os estados do Brasil, predominando gente que vem do norte do país, mas de os outros estados também do lado oeste do país, estados da região sudeste, da região sul, da região leste. Então é muita gente vindo de fora também à universidade, o que significa que a sua projeção está crescendo nestes anos, o seu reconhecimento está sendo percebido. Uma universidade que continua como a marca mais lembrada no coração do povo goiano. Quando fala em nome da universidade, lembra da PUC Goiás. Então teve avanços muito significativos, acompanhados de uma exigência muito maior por expectativas que crescem em dizer, se é uma PUC, a este nome tem que corresponder.